Nesse vídeo, eu quero mostrar como usar o solver do Excel para resolver um problema de programação linear. A ideia, então, aqui é mostrar como trabalhar todos os elementos de um problema de programação linear no solver do Excel, de modo a obtermos a solução ótima para esse problema que a gente se propõe a resolver. Bem, os elementos de um problema de programação linear são basicamente quatro. O problema de programação linear, então, é composto por um conjunto de dados de entrada, um conjunto de variáveis de decisão, uma função objetivo e um conjunto de restrições. Bem, o problema que nós iremos trabalhar foi extraído dos slides da aula 1. Se você quiser acessar a modelagem desse problema e o enunciado, por favor, volte lá aos slides da aula 1. Então, aqui na planilha do Excel, eu coloquei o modelo que nós já obtivemos, e esse é o problema da marcenaria, que é um mix de produção, e define basicamente, o problema objetiva definir qual a quantidade de mesas e armários a produzir de modo a obedecer às restrições do problema. Então, na realidade, eu quero maximizar o lucro que é dado por essa função, sujeito a um conjunto de restrições. Então, eu tenho dois blocos de restrições aqui, duas restrições aqui. A primeira restrição me fala sobre a limitação de disponibilidade de madeira, e a segunda restrição é uma restrição de disponibilidade de mão de obra. Nós temos um terceiro conjunto de restrições aqui, que são as restrições clássicas, são as restrições de não negatividade do problema. Ok? Então, nosso desafio aqui é conectar esse problema, essa modelagem, à planilha, e na planilha usar o solver para resolver esse problema. Então, a questão primeira que a gente precisa observar é como inserir os dados de entrada desse problema na planilha do Excel, ou melhor, que dados de entrada devemos inserir na planilha do Excel. Bem, todos os parâmetros do problema devem ser inseridos na planilha do Excel. Então, aqui no nosso caso, a gente tem, nessa primeira tabela aqui, nós temos a quantidade de cada recurso necessária para a produção de mesas e armários. Então, esse primeiro elemento, por exemplo, me diz que para eu produzir uma mesa, eu preciso de 2 metros quadrados de madeira. Ou seja, a produção de uma mesa consome 2 metros quadrados desse recurso, que é a madeira. Ok? Bem, da mesma forma, se a gente for observar, a produção de uma mesa consome também 2 homens-hora como recurso. Ok? Então, esse consumo de cada recurso necessário para a produção de mesa e de armário, esses dados estão explicitados aqui nessa tabela. Outro dado de entrada são as disponibilidades máximas desses recursos. Aqui a gente tem a disponibilidade máxima de madeira igual a 12 metros quadrados e a disponibilidade máxima de mão de obra de 8 homens-hora. Outro dado do problema é o lucro unitário obtido com a produção de mesas e armários. Então, aqui eu estou dizendo que esse dado de entrada 4, que é esse dado que aparece aqui na função objetivo, ele diz que a produção, cada mesa produzida e vendida, me dá um lucro de 4 unidades monetárias. E cada mesa, cada armário vendido, me dá um lucro de 1 unidade monetária. Ok? Bem, esses são os dados do problema. Eu criei outras linhas aqui, são a linha das variáveis, a linha do lucro total, que é a função objetivo, e uma coluna com as quantidades utilizadas. Bem, nessa linha aqui das variáveis, nessas células de cor amarela, são as células que serão preenchidas pelo solver do Excel. Em geral, eu vou colocar aqui nas planilhas do Excel, em fundo azul, eu tenho todos os parâmetros do problema, os dados de entrada do problema. E em amarelo, os dados que serão preenchidos por ocasião da solução do problema após a utilização do solver. Tá, então, vamos lá. Vamos primeiro vincular, então, esses elementos
do problema de programação linear no solver. Mas antes eu preciso habilitar o solver do Excel. Então eu quero, essa primeira vez, habilitar o solver junto com vocês. Então para isso, vamos lá no menu Arquivo, vem em Opções, e aqui no menu Opções, clica em Suplementos. Em Suplementos do Excel, clica em Ir. Essa janela que se abre, você tem a opção aqui de habilitar o solver. Então eu habilito aqui, pressiono OK. O solver então é adicionado. E como que eu faço para verificar se ele de fato está lá? Eu venho aqui no menu do Excel em Dados e eu vou perceber que o solver deve aparecer aqui também na janela para vocês. Ok? Muito bem. Vamos lá agora para vincular esses elementos aqui no solver do Excel. Para isso eu vou clicar aqui no solver e essa janela aqui aparece, né? Bem, eu vou eliminar aqui as restrições que já estão definidas para poder fazer novamente junto com vocês, né? Bem, vamos lá. Primeiro eu vou colocar a função objetivo, né? Se a gente pode ver aqui que tem uma área para definir o objetivo, onde eu vou colocar a função objetivo. Essa outra área aqui para definir se o problema é de maximizar ou de minimizar. Aqui eu vou adicionar quais são as células variáveis, né? Ou seja, quais são as variáveis de decisão do problema. E nessa janela aqui eu vou colocar as restrições do problema. Ok? Antes de nós preenchermos, deixa eu voltar aqui na planilha do Excel para a gente tratar alguns assuntos importantes. Bem, primeiro, a função objetivo, a gente pode ver aqui no modelo que a função objetivo é 4 vezes x1 mais x2. Então eu vou escrever essa função aqui, ok? Essa função aqui, ela é igual a 4 vezes... lembra que eu falei que nas células B7 e C7 estão as variáveis de decisão. Então, na célula B7, que é essa célula aqui, eu tenho a quantidade de mesas a ser produzida. Isso é uma variável do problema. Então, o meu lucro unitário obtido com a venda de armário é 4 vezes, ou seja, é B9, vezes a quantidade de mesas produzidas, mais o lucro unitário do armário vezes a quantidade de armários produzidos. Então, isso me dá uma função, e essa função é a função objetivo. Então, repara aqui que nessa função objetivo, quando eu clico Enter, eu tenho um valor zero aqui, exatamente porque o valor das células das variáveis de decisão estão zeradas. Ok? Muito bem. Da mesma forma, eu vou colocar nessas células aqui, então, o valor correspondente nessa célula E4, eu vou colocar a quantidade total de madeira gasta na produção de mesas e armários. Então, essa quantidade é dada por 2 vezes x1 mais 3 vezes x2. Então, eu vou inserir essa fórmula aqui, é igual a 2 vezes o valor da variável x1 mais 3 vezes o valor da variável x2 que vai ser definida a posteriori pelo solver. Ok? Repara que também aparece zero aqui porque essas células variáveis estão zeradas, né? Bem, a quantidade utilizada de mão de obra é dada por essa expressão, 2 vezes x1 mais x2. Isso se reflete aqui na nossa planilha, na multiplicação desse dado de entrada vezes a variável de decisão x1 mais esse dado de entrada aqui vezes a variável x2 e Enter. Bem, novamente a quantidade zero é por conta das variáveis de decisão que estão zeradas aqui, ok? Então eu faço essa preparação
Após essa preparação, a gente vai usar o solver do Excel e vincular tudo isso que a gente fez aqui no solver do Excel. Deixa eu diminuir essa janela. Colocar na posição mais adequada. Bem, definir o objetivo, então, eu vou colocar aqui qual é a célula onde a função objetivo do meu problema está definida. Então, essa célula que nós escolhemos aqui é a célula B11. Coloquei a célula B11, o meu problema é um problema de maximizar o lucro, então vou colocar maximizar aqui. E as células variáveis são as células B7 e C7, que representam aí as variáveis de decisão, que é a quantidade a ser produzida de mesa e a quantidade a ser produzida de armário, né? São duas decisões a serem tomadas. Nessa área eu vou adicionar as restrições, então vamos clicar aqui em adicionar. A primeira restrição é uma restrição de madeira, de disponibilidade de madeira. Então, a quantidade utilizada de madeira que é obtida por essa célula aqui deve ser menor ou igual à disponibilidade de madeira, que está representado por essa célula aqui, F4. Então, eu vou adicionar essa restrição e depois vou escrever a restrição de mão de obra. Então, a restrição de mão de obra diz que a quantidade utilizada de mão de obra, que está exatamente explicitada na célula E5, deve ser menor ou igual à quantidade disponível de homens-hora, que está representada aqui na célula F5. Bem, uma vez que eu fiz isso, eu vou adicionar e depois cancelar. Volto para a tela do solver, onde as restrições estão especificadas. Depois disso, pode deixar habilitado esse checkbox aqui, deixa tornar variáveis restritos não negativos, e é importante que você selecione um método de solução do problema. No caso, nós vamos usar o LP Simplex, ok? Então, na maioria das vezes, ao longo do curso, a gente vai usar o LP Simplex. Depois disso, pode clicar aqui em resolver. E aqui tem manutenção da solução do solver, dá um OK. Repara que o solver escreve: o solver encontrou uma solução, todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas. OK, clica em OK. E repara que apareceu aqui nessa célula B7 o valor da variável x1 e aparece aqui também o valor da variável x2 na célula C7. O que isso significa? Significa que o solver do Excel aplicou um algoritmo e que esse algoritmo achou a melhor solução possível, ou seja, a solução de maior lucro, obedecendo a todas as restrições do problema. Então, a solução que o Excel trouxe o melhor esquema de produção é produzir 4 mesas e nenhum armário. Associada a essa solução, eu tenho um lucro de 16 unidades monetárias, que é dado nessa célula. Bem, e a quantidade total utilizada de madeira foi igual a 8, e a quantidade total de mão de obra utilizada também foi igual a 8. Então, as duas restrições estão satisfeitas, né? 8 é menor ou igual que 12 e 8 é igual a 12. Isso satisfaz essas duas restrições do modelo matemático, além de satisfazer as restrições de não negatividade, uma vez que essas variáveis de decisão são maiores ou iguais a zero. Bem, por hoje é esse problema. Na próxima aula eu vou resolver um outro problema de logística. Eu espero vocês nessa aula. Até lá!